Felipe Luiz e Pedro entraram em uma rota de colisão. O técnico não passa a mão na cabeça do jogador. Pedro vive seu momento mais conturbado no Flamengo. É isso que nós vamos falar aqui hoje e vamos entender um pouquinho sobre o que está se passando entre Felipe Luiz, Pedro e o Flamengo. O jogador vai continuar no clube ou ele vai ser vendido? Apesar da eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, quando o Flamengo perdeu para o Bayern nas oitavas de final, até aí o ambiente estava tranquilo no Flamengo. A gente sabe que no Flamengo o ambiente nunca é de muita tranquilidade e quando isso acontece não é por um período muito longo, né? Sempre tem uma crise, uma informação plantada. E foi isso que aconteceu nos últimos dias. Mas o que aconteceu? Logo depois, quando eles retornaram para o Rio de Janeiro e voltaram a treinar, o jornalista Mauro César, que tem suas fontes no clube, deu uma informação dizendo que o clube estaria até disposto a vender o Pedro caso aparecesse uma proposta de até 15 milhões de euros. Ou seja, se algum clube surgisse disposto a pagar 15 milhões de euros, o clube toparia vender. E essa informação caiu uma bomba no clube e entre os torcedores. O clube emitiu uma nota oficial desmentindo a informação do jornalista. O jornalista não revelou a sua fonte, mas comprovou através de prints em sua conversa no WhatsApp que de fato essa conversa aconteceu e que o clube estaria assim disposto a fazer alguma negociação com Pedro caso surgisse. Porque o clube não estaria contando com o jogador mais para frente. Alguns dias depois, no dia seguinte, o Flamengo recuou, apagou a nota oficial e pronto, a crise estava instaurada no clube mais uma vez. Pedro não estava ciente, Felipe Luiz também não, e pronto. Ao longo dos dias, antes da volta do Brasileirão, que o Flamengo ia enfrentar o São Paulo no último sábado, né? Então, durante a semana, o dia, apesar das conversas e alegações, Pedro estava treinando e veio a bomba na sexta-feira, quando todo mundo foi pego de surpresa, que Pedro não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo, no Maracanã. E jornalistas, torcedores, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Porque até então Pedro estava treinando normalmente e não tinha nenhum indício que ele ia ser afastado ou aconteceu alguma lesão, ou machucou, enfim, ou que seria poupado. O Flamengo entrou em campo sem o técnico Felipe Luiz dar entrevista para falar sobre o assunto. O Flamengo venceu e na coletiva a bomba veio. Felipe Luiz não poupou Pedro de críticas e surpreendeu a todos novamente quando, ao contrário do que os torcedores brasileiros estão acostumados de técnico passa a mão na cabeça do jogador, poupa o jogador publicamente, o Felipe Luiz fez o caminho contrário. O Felipe Luiz foi direto. Ele falou: o comportamento de Pedro foi lamentável, beirou o ridículo, rompeu com a cultura de treino que temos aqui. Quando o Felipe Luiz diz, abre aspas, tentei proteger durante muito tempo, mas ele tem que querer, fecha aspas. Ele ali, com essa frase direta, ele deixou muito claro que é a sua última cartada em relação ao jogador. Ali o recado foi dado, foi direto. Ou você se ajuda, ou eu não vou conseguir te ajudar. Então, para um jogador que pode não ter o seu... o comportamento de Pedro nunca foi um comportamento polêmico. Sempre foi um jogador muito discreto, sempre evitou confusões, conflitos publicamente,
Mas internamente, nos bastidores, o Pedro coleciona algumas confusões que a imprensa e até mesmo os torcedores não é que não deram a sua devida importância, mas com o talento do jogador e a sua personalidade mais tranquila, foi passando um pouco despercebida, vamos dizer assim. Em 2021, Rogério Ceni, vamos relembrar aqui um pouquinho, tá bom? Sobre as últimas polêmicas de Pedro no Flamengo. Não vou nem puxar a saída dele do Fluminense, que foi uma saída polêmica. Depois, quando ele voltou para o futebol brasileiro, a torcida do Fluminense não gostou da forma como ele fez de assinar com o Flamengo e não com o Tricolor. Vamos falar especificamente do Flamengo, ok? 2021, o Rogério Ceni, Pedro desembarcou no Flamengo em 2020. Em 21, foi o primeiro conflito assim aberto, exposto, com o técnico Rogério Ceni falando quando o Rogério Ceni substituiu o jogador e o jogador deu um chute no gramado, bicou a placa, enfim, jogou o copo d'água no chão e o Rogério Ceni classificou aquele episódio como desrespeitoso. Passou. Dorival Júnior, que é um técnico, bom, super discreto, que também não é muito de polêmicas, não é muito de cobrar o jogador publicamente, também teve problema com o jogador, teve também problema com o Pedro, e até mesmo Davi Luiz, seu amigo pessoal, que também cobrou o jogador publicamente na época que o Davi Luiz ainda defendia o Flamengo, ok? 2023, que foi, vamos dizer assim, um caso mais grave, né? Quando o preparador físico de Sampaoli agrediu o jogador com um soco no rosto. Isso porque na vitória, quando o Flamengo, durante o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo acabou vencendo por 2-1, o jogador percebeu que não ia ser mais utilizado, parou de fazer o aquecimento e sentou no banco de reservas. Após o apito final, o preparador físico foi cobrá-lo, pedindo uma explicação do porquê que ele deixou o aquecimento e, enfim, o Pedro respondeu de uma forma um pouco ríspida e o preparador deu um soco no rosto dele. Gente, eu não tô querendo defender agressão, violência, nada disso, tá? Até porque o preparador físico foi afastado e alguns dias depois o Sampaoli também acabou saindo do clube. O ambiente ficou insustentável entre os jogadores também e tá tudo certo em relação a isso. Agressão nenhuma justifica. Por mais que ele estivesse com a razão de questionar, de saber o que aconteceu, a partir do momento que agrediu, ele perdeu ali a razão dele, ok? Mas ali foi um erro muito grave também do Pedro e ali também demonstrou mais uma vez que o Pedro tem sim alguns problemas extra-campo e de bastidor, com problema com o técnico, quando ele não concorda com certas atitudes e pronto, é o traço da personalidade dele. Depois disso, até mesmo o Flamengo afastou o jogador por alguns dias devido a esse ato de indisciplina em relação ao aquecimento, que ele não deveria ter deixado o aquecimento antes da hora, sem autorização, coisa que aconteceu, certo? Aqui, gente, entra um ponto-chave que os brasileiros não estão acostumados. Felipe Luiz foi direto em relação ao comportamento do Pedro. Ele não passou a mão na cabeça, ele não tentou abafar, ele não tentou bater no peito e falar deixa a crítica bater em mim que eu assumo. Não, muitos técnicos brasileiros fazem isso, mas Felipe Luiz não fez. Felipe Luiz fez o que nós estamos acostumados a ver na Europa. Guardiola chama muita atenção de jogador publicamente, já teve alguns comportamentos.
Guardiola, José Mourinho, próprio Luiz Henrique, o próprio Luiz Henrique do PSG, com Dembélé recentemente, quando ele chegou no clube. Então, há 2 anos, né? Há 2 anos, quando ele assumiu Paris, quando ele assumiu com o Mbappé também, com o Neymar, enfim. Nós estamos acostumados a ver esse tipo de comportamento com os técnicos estrangeiros. No futebol brasileiro, o torcedor está acostumado a ver aquele paizão que passa a mão na cabeça, que tenta conversar e resolver tudo internamente e assumir a bronca tanto para a imprensa quanto para a torcida. Vocês já imaginaram o que poderia ter acontecido? O que teria acontecido caso o Flamengo perdesse para o São Paulo? Era óbvio que se o Flamengo saísse perdendo, a torcida ia gritar pelo nome do Pedro e teria acontecido aquela situação toda. A gente também não sabe se o Filipe Luís só resolveu tomar essa atitude de expor o jogador porque ele ganhou no último sábado. A gente também não sabe. Mas a verdade é que o Filipe Luís vem demonstrando que ele não é e ele não vai seguir a linha do comportamento brasileiro de vou assumir, vou passar a mão na cabeça do jogador. É óbvio que ele não sai expondo os seus jogadores por qualquer problema, mas a partir do momento que ele detecta um problema muito maior do que está ao seu alcance, ele mesmo falou que ele não consegue ajudá-lo, que isso depende mais do Pedro do que dele mesmo, do que do clube. Então, ali ele mandou um recado direto para o Pedro e a gente não sabe qual vai ser a reação, porque até o momento que eu gravei o vídeo, o Pedro ainda não deu nenhuma declaração, nem a equipe dele. Então, a gente tem que aguardar e ver as cenas dos próximos capítulos para ver se o Pedro vai colocar a mão na consciência e ver que ele precisa mudar, sim, alguns comportamentos, que não é um comportamento de agora. A carreira dele é marcada por alguns momentos conturbados nos bastidores. Então, ele vai mudar o comportamento? Não vai? O que vocês acham? Vocês acham que o Filipe Luís agiu certo ao cobrar o jogador publicamente? Ele expôs o jogador de maneira excessiva? Ou não? Ou ele agiu certo mesmo, deveria? Quero saber a opinião de vocês, se o Pedro tem que ser vendido, se não tem, se Filipe Luís agiu certo ou não. Então deixa aí nos comentários e logo mais a gente se vê. Até a próxima!